Respirem fundo agora e alinhem o coração. Esta não é apenas mais uma oração, é um chamado de guerra santa. Ficamos de pé, como quem sabe que a noite não define o destino, e levantamos a voz ao trono do Altíssimo. O céu nos escuta, e nós declaramos que o nome de Jesus, acima de todo nome, governa este momento e esta casa. Onde havia medo, entra coragem. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia silêncio de dor, nasce um clamor que rompe o invisível. Eu me posiciono em autoridade espiritual para anular toda a obra das trevas. Macumba, feitiçaria, bruxaria, encantamentos e palavras lançadas em oculto. Que todo altar maligno caia por terra. Que o fogo do Espírito consuma raízes escondidas, que os laços sejam cortados até o último fio. O sangue do Cordeiro cobre a sua família, sela portas e janelas, marca paredes e pensamentos. Anjos guerreiros cercam os que creem, e nenhuma seta oculta atravessará esta blindagem. Repita comigo em fé: eu não caminho sozinho, eu caminho guardado. Agora, onde sua mente foi tomada por ansiedade, eu decreto clareza, foco e equilíbrio. Toda acusação cai, toda mentira se desfaz, toda confusão perde a voz diante da verdade. Hoje, um ciclo de derrota se encerra e um novo tempo começa. Se esta palavra é para você, diga: recebo, avanço em Jesus. Eu declaro agora que toda trama oculta contra sua casa perde o fôlego e se desfaz sem vestígios. O fogo do Espírito percorre cômodos, limpa memórias pesadas, apaga marcas de derrota e reacende a esperança. Anjos guerreiros tomam posição nas portas e janelas. Nenhuma seta oculta atravessa, nenhum pacto antigo se sustenta. Onde havia enfermidade, entra restauração. Onde havia cansaço, entra vigor. Onde havia medo, entra confiança. Eu quebro laços de miséria e declaro provisão alinhada ao propósito. Recursos chegando do norte, sul, leste e oeste. Contratos assinados, causas liberadas, caminhos abertos. Sobre relacionamentos, eu declaro paz que vence acusações, reconciliação verdadeira, alianças curadas, perdão que desarma o inimigo. Sobre a mente, eu libero equilíbrio, foco e silêncio interior para ouvir a direção do alto. Você não foi criado para viver acuado. Você foi marcado para avançar. Respire, endireite os ombros e diga: hoje eu rompo o ciclo da estagnação e atravesso o vale guiado pela luz de Cristo. Nenhuma palavra de maldição prosperará, porque o sangue de Jesus fala mais alto sobre o seu nome. Eu ergo muralhas de fogo ao redor da sua história. Se alcança seu coração, diga e escreva: eu creio, eu recebo, eu permaneço. Cada passo será guardado e a paz vigiará seu caminho. Eu profetizo agora que toda prisão invisível que tentava reter sua vida se rompe em pedaços diante da autoridade de Cristo. Correntes ancestrais que amarravam gerações são despedaçadas pelo fogo do Espírito, e onde havia maldição, entra bênção dobrada. Eu declaro que o sangue de Jesus limpa sua linhagem, apaga culpas herdadas e abre um novo tempo de vitória. Cada palavra negativa lançada contra você perde o efeito. Cada sentença de derrota é anulada. Eu ergo muralhas de proteção ao redor da sua casa, muralhas que o inimigo não atravessa. O Espírito Santo sela portas e janelas, guarda quartos e mentes, fecha brechas que serviam de acesso ao mal. Onde havia brecha, agora há blindagem. Onde havia sombra, agora há luz. Eu clamo pelo acampamento de anjos guerreiros ao seu redor, guardando cada passo, protegendo cada viagem, cercando sua família em todos os caminhos. Nenhuma seta oculta encontrará espaço, porque esta casa está marcada pelo sangue do Cordeiro. E você declara comigo: eu sou guardado, eu sou selado, eu sou intocável em Cristo Jesus. Toda enfermidade enviada como ataque espiritual perde força agora. Eu ordeno cura divina, alinhamento do corpo ao padrão de saúde do céu. Onde havia dor, entra paz. Onde havia cansaço, entra vigor. Onde havia fraqueza, entra poder restaurador. Eu decreto renovação nos ossos, nos nervos, no sangue e nos órgãos. Que cada célula seja preenchida pelo sopro de vida.
Eu quebro laços de miséria e escassez, declaro portas abertas nas finanças, contratos assinados, recursos liberados, caminhos desobstruídos. Proclamo prosperidade alinhada ao propósito divino, sem dores, sem pesos, mas com abundância e testemunho. Sobre casamentos, eu declaro reconciliação e cura. Sobre famílias, eu profetizo unidade e harmonia. Sobre relacionamentos, eu decreto restauração e amor verdadeiro, fluindo como rios de águas vivas. Anjos guerreiros são liberados para proteger crianças e jovens, para livrá-los de abusos, vícios, acidentes e influências do mal. Cada criança é selada pelo sangue de Jesus, cada mente preservada de armadilhas, cada futuro guardado pela mão do Altíssimo. Se você crê, declare em voz alta: eu tomo posse da minha cura, da minha provisão e da proteção da minha família hoje. Que eu me levanto em autoridade e declaro que nenhum decreto de fracasso terá poder de permanecer. Toda sentença lançada por invejosos, toda palavra maldita dita em segredo contra a sua vida, eu cancelo agora em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro sela sua mente, suas emoções e seus projetos. Onde havia confusão, entra clareza. Onde havia medo, entra coragem. Onde havia derrota, nasce a vitória. Eu profetizo que a justiça divina se manifesta. Direitos são restaurados e causas perdidas são revertidas a seu favor. Toda acusação do inimigo perde a voz, porque o preço já foi pago na cruz. Eu decreto aceleração divina. Sonhos parados começam a se mover. Projetos engavetados voltam à vida. Caminhos bloqueados se abrem diante dos seus olhos. O tempo de espera terminou. O tempo de resposta chegou. Diga com fé: eu avanço, eu recebo, eu tomo posse da vitória que já está decretada. Agora eu clamo por blindagem total contra a morte e destruição. Nenhuma tragédia, nenhum acidente, nenhuma emboscada prosperará contra a sua vida ou sua família. Eu cubro estradas, viagens, casas e negócios com o sangue precioso de Jesus. Profetizo longevidade, saúde plena e proteção invisível. Onde havia diagnóstico de enfermidade, entra cura sobrenatural. Onde havia sentença de fim, entra recomeço poderoso. Eu declaro que cada célula responde à voz do Criador, que cada parte do corpo é restaurada, que a paz invade nervos, músculos e mente. E sobre suas finanças, eu profetizo abundância sem limites. Nenhum espírito devorador terá acesso aos seus recursos. O Senhor repreende a miséria e abre janelas do céu. Recursos virão de todas as direções, oportunidades inesperadas surgirão, contratos serão assinados. Você não andará em escassez, mas em provisão. Declare: eu rejeito a falta. Eu recebo a abundância do céu, eu sou herdeiro da promessa de prosperidade em Cristo Jesus. Toda obra de feitiçaria levantada para dividir famílias, casamentos e amizades é anulada agora. Nenhum altar de macumba sustentará ódio ou separação, porque o fogo do Senhor consome cada raiz de contenda. Eu profetizo reconciliação, perdão e restauração. Onde havia rancor, entra amor. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo curador. Onde havia distância, entra proximidade. Eu decreto paz nos lares, união entre pais e filhos, harmonia entre gerações. Eu cubro cada família com o sangue de Jesus e declaro que nenhum espírito de divisão terá acesso. Se alguém tentou lançar inveja, olho gordo ou palavra de maldição sobre sua casa, eu declaro que tudo retorna ao pó. A sua mesa será farta, seu lar será altar de adoração e sua família dará testemunho de vitória. Levante sua voz e declare: minha casa é blindada, minha família é restaurada, meu lar é território do Espírito Santo. Eu expulso agora toda seta de tormento mental. Nenhum espírito de depressão, pânico, ansiedade ou insônia permanecerá. Eu decreto libertação sobre a mente, descanso sobre os pensamentos e paz sobre as emoções. Onde o inimigo semeou medo, o Espírito Santo planta coragem. Onde havia opressão, entra liberdade. Onde havia noites mal dormidas, entram sonhos proféticos e descanso profundo. Eu declaro que cada mente é selada contra ataques invisíveis, que pensamentos de derrota são substituídos por visões de vitória. Eu profetizo esperança renovada,
alegria que transborda e clareza para ouvir a voz de Deus. Cada acusação é silenciada, cada mentira é destruída, cada engano é revelado. Você não viverá preso em memórias dolorosas, mas será livre para caminhar em novos dias de abundância. Diga com fé: eu recebo libertação da minha mente, eu recebo paz em minha alma, eu recebo descanso em Cristo Jesus. Eu ordeno, em nome de Jesus, que toda corrente espiritual que prendia dons, talentos e ministérios seja quebrada agora. Nenhuma voz permanecerá calada, nenhum chamado ficará estagnado, nenhum dom permanecerá escondido. Eu profetizo que adoradores se levantarão, que intercessores serão incendiados, que pregadores ganharão ousadia e que profetas falarão com clareza. O sopro do Espírito desperta talentos adormecidos, ativa ministérios engessados e libera unção fresca sobre cada vida. Onde havia paralisia espiritual, entra movimento. Onde havia bloqueio, entra fluxo sobrenatural. Onde havia silêncio, entra voz poderosa. Eu declaro que esta geração será marcada por coragem, discernimento e autoridade. Se você crê, declare: eu recebo ativação, eu recebo unção, eu recebo ousadia para cumprir o chamado que Deus me entregou. Agora eu me levanto contra todo espírito de atraso. Nenhum projeto ficará travado, nenhum documento será retido, nenhuma porta ficará fechada. Eu decreto aceleração divina, avanço sobrenatural e liberação imediata. Onde havia papéis esquecidos, virão respostas rápidas. Onde havia negociações paradas, virão decisões favoráveis. Onde havia promessas estagnadas, virão cumprimentos acelerados. Eu profetizo que a mão de Deus destrava caminhos, remove obstáculos e abre oportunidades inesperadas. O que parecia demorar anos, o Senhor faz em dias. O que parecia impossível, o céu já decretou realidade. O tempo de espera não será tempo perdido, mas tempo de testemunho. Declare agora: eu tomo posse da aceleração, eu tomo posse da liberação, eu tomo posse da vitória que o céu já decretou sobre minha vida. Eu quebro neste momento toda a trama de feitiçaria destinada a roubar sua energia, sua vitalidade e sua força. Nenhum espírito sugador terá acesso ao seu corpo. Nenhum vampirismo espiritual continuará drenando suas forças. Eu declaro que sua saúde é restaurada, sua disposição renovada e sua energia multiplicada pelo poder do Espírito Santo. Onde havia cansaço constante, entra vigor. Onde havia dores repetidas, entra alívio. Onde havia fraqueza, entra fortalecimento. Eu decreto que cada célula responde à voz do Criador, que cada órgão é alinhado ao padrão perfeito de saúde, que cada sistema do corpo é restaurado para viver em plenitude. Você não será vencido por enfermidades enviadas, porque o sangue de Jesus cobre seu corpo como blindagem impenetrável. Declare com fé: eu sou cheio de vida, eu sou cheio de saúde, eu sou cheio da força do céu. Eu profetizo prosperidade com propósito. Toda obra de miséria, escassez ou devorador enviada contra seus recursos cai agora por terra. Nenhum bloqueio financeiro permanecerá, nenhuma dívida será definitiva, nenhum contrato será perdido. Eu declaro portas abertas em negócios, contratos assinados em favor do justo, provisão inesperada fluindo de todas as direções. O Senhor abre caminhos, levanta investidores, cria oportunidades e multiplica sementes. Eu decreto que sua mesa será farta, seus celeiros transbordarão e sua família testemunhará a abundância. Não é uma prosperidade vazia, é prosperidade alinhada ao propósito divino. O que chega em suas mãos servirá para sustentar a sua casa e abençoar outros. Declare comigo: eu recebo provisão abundante, eu tomo posse da prosperidade do céu, eu sou canal de bênção sobre a terra. Eu me ergo agora contra toda obra de feitiçaria lançada para gerar confusão nos lares, desunião em casamentos e rupturas em relacionamentos. Eu decreto que nenhuma palavra maldita terá força, nenhuma seta de discórdia encontrará espaço, nenhum espírito de separação terá voz. O fogo do Espírito consome toda raiz de contenda, todo veneno de traição e toda semente de briga. Eu profetizo reconciliação, amor restaurado
e alianças fortalecidas pelo cordão de 3 dobras que não se quebra. Onde havia desconfiança, entra confiança. Onde havia frieza, entra calor. Onde havia silêncio, entra diálogo cheio de graça. Eu declaro que os casamentos florescerão, que as famílias caminharão em harmonia e que cada lar será altar de paz. Levante a sua voz e proclame: minha casa é templo do Espírito Santo. Meu casamento é blindado pelo sangue de Jesus. Minha família é território de vitória. Agora eu quebro toda corrente que prendia emoções, que sufocava corações e aprisionava sentimentos em traumas antigos. Nenhum espírito de rejeição, abandono ou dor emocional terá domínio. Eu decreto cura interior, libertação de memórias dolorosas e restauração de identidades. Onde o inimigo tentou lançar vazio, o Espírito Santo derrama plenitude. Onde havia tristeza profunda, entra óleo de alegria. Onde havia luto, entra veste de celebração. Eu profetizo autoestima renovada, identidades curadas e corações sarados para viver plenamente o amor de Deus. Eu declaro que cada ferida será cicatriz de vitória, cada dor será testemunho e cada lágrima será transformada em cântico de júbilo. Declare comigo: eu sou curado, eu sou aceito, eu sou escolhido e amado para grandes obras no reino. Eu declaro que toda arma forjada contra sua vida, sua família e seus projetos cai por terra neste instante. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhum despacho, nenhuma palavra maldizente prosperará porque o Senhor já decretou vitória. Eu convoco os anjos guerreiros para formarem muralhas de fogo ao seu redor, blindando você contra ataques visíveis e invisíveis. Onde havia portas trancadas, o Senhor abre. Onde havia correntes, o Senhor quebra. Onde havia muros, o Senhor derruba. Eu profetizo avanço sobrenatural, aceleração divina e cumprimento de promessas. Você não viverá limitado pelo passado, mas caminhará firmado no propósito eterno de Deus. A vergonha será transformada em honra, a escassez em abundância, a fraqueza em força e a tristeza em alegria transbordante. Receba agora a cobertura do sangue de Jesus que sela cada área da sua vida. Diga em fé: eu sou livre, eu sou blindado, eu sou mais do que vencedor em Cristo. E ao encerrar esta oração de guerra, eu profetizo sobre você e sua casa um tempo novo marcado por paz, prosperidade e testemunhos que envergonharão o inimigo. Que cada noite seja tranquila, cada manhã seja leve e cada passo seja guiado pelo Espírito. Eu declaro que o Senhor acelera processos, restaura sonhos e confirma promessas. Famílias serão reunidas, casamentos serão fortalecidos, projetos sairão do papel e milagres se manifestarão em detalhes que só Deus poderia preparar. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Esse ato de fé abre caminho para que outros sejam alcançados. Deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que precisa de libertação e inscreva-se para caminhar conosco todos os dias em oração. Eu declaro que você não está sozinho. Você faz parte de um exército que se levanta em fé. A vitória já está decretada em nome de Jesus. Amém.